Acende as luzes para nós lá, Caris, por favor. Acende as luzes para nós lá. Que bom que você está aí. Gostaria que você cumprimentasse umas 2, 3 pessoas antes de você sentar. Aconteceu alguma coisa com o ar-condicionado, o pessoal está vendo ali. Não sei se vazou o gás, o que foi. Mas vai ser resolvido. Até o final vai ser resolvido. Que bom que você está aí. Tivemos essa semana aí na quinta-feira o culto das mulheres, gente, estava bombando, cheio. Fiquei constrangido agora para começar o dos homens aí, que né, teve prêmio de tudo que é tipo ali. O que nós vamos fazer agora, Bruno, para chamar essa turma? Enfim, nós vamos ter que se mobilizar os homens aí. Vamos acordar, tem homens aí? Olha que beleza, gente, não sei, quando eu perguntei para as mulheres não foi uma resposta tão boa, então te acalme que vai chegar a nossa hora aí. Amanhã nós vamos ter o nosso primeiro encontro do ano do Verdade Network. É uma iniciativa que nós fizemos especificamente para os corretores. É uma região muito específica que tem muito dessa área, porém nós abrimos agora para todos os empreendedores. Então a ideia é um encontro mensal onde nós temos ali uma palavra de cunho espiritual, negócios à luz da Bíblia, e uma segunda parte, uma palavra empreendedora. Enfim, você vai sempre aprender alguma coisa, você vai poder partilhar alguma coisa, você vai se encontrar com outras pessoas do ramo, fazer novas conexões. E assim nós vamos crescendo como igreja, como família, dentro do teu negócio. É uma reunião aí para você se encontrar e ser inspirado de várias maneiras. Vão haver palestras diferentes, né? Vai vir gente aí dando mentoria de várias coisas, enfim. Aproveite a oportunidade, você que de repente está começando, você que já está adiantado, e você que de repente já tem mais experiência, vem aí também para compartilhar algumas experiências com os irmãos. Gente, nós estamos na 6ª palavra da maior série que eu já preguei na vida, 1ª e 2ª... Hoje não ia falar, né? Esqueci que eu tenho que fazer esse negócio aqui. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de... Olha aí que beleza. Então, nós estamos nessa série de 1ª e 2ª Samuel, 6ª semana, capítulo a capítulo, e hoje nós entramos no capítulo 17, talvez uma das mais famosas histórias da Bíblia. Davi e Golias, mas não esqueça do contexto de onde nós saímos. Começamos no capítulo 1, com Ana, uma mulher estéril, que não tinha filhos, clamou, Deus deu um milagre, veio lá o menino Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel, o último dos juízes de Israel. Deus usa esse homem de maneira poderosa. A gente viu a ideia de que as pessoas colocam segurança, felicidade, esperança em homens, em coisas, em filhos. Não é isso que Deus criou. Deus queria sim que eles tivessem um rei num momento específico. Porém, Deus ficou muito triste naquele momento que eles quiseram, porque eles quiseram depositar a esperança deles em um homem, nos dá um rei conforme as outras nações. A motivação era errada, e a gente viu nessas semanas que todo lugar que a gente coloca a nossa esperança como um rei, como uma fonte de sustento e segurança que não seja Deus, também nos leva para longe dele. E aí nós vimos que ele unge Saul. Saul começou muito bem, humilde, ouvindo a Deus, fazendo grandes conquistas, porém ele ficou preocupado demais com a reputação dele e começou a fazer coisas que Deus não tinha pedido para ele fazer. E em um determinado momento ele cruza uma linha muito forte, onde Deus rejeita Saul como rei, e ele fala assim: eu vou ungir agora outra pessoa, segundo o meu coração. Ele não fala para ninguém. E aí na semana passada a gente viu que Samuel recebeu uma direção de Deus, entra lá numa pequenininha vila chamada Belém, e o último dos filhos, que nem estava em casa na hora da janta, foi o escolhido, que era o menino Davi. Porém, nós terminamos a palavra na semana passada assim: depois de ele ter sido ungido diante dos irmãos, né, Deus te vê mesmo quando ninguém te vê. Essa era a tônica da palavra da semana passada. Acabou aquilo tudo ali, aquela festa, aquela unção, ele tem que voltar para o pasto de novo. Ele não é reconhecido, e dali um pouquinho ele é chamado na corte de Saul agora para tocar um pouquinho de harpa lá, para que Saul se acalmasse, para aqueles demônios que afligiam Saul se acalmasse. E essa é a vida de Davi agora. Ele vai para a corte, toca um pouquinho e volta. Vai para a corte, toca um pouquinho e volta para apacentar as ovelhas. Aí chegamos no capítulo 17. Fiz toda essa introdução aí, vamos lá. É um capítulo bem longo, querido, então vou tentar correr o máximo possível aqui. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Os filisteus são o povo que mais oprime Israel aqui, o maior inimigo deles. Você tem que entender que isso aqui é a idade do ferro. Então, nem todo mundo domina a maleabilidade do ferro, os filisteus já. Se você leu comigo uns capítulos para trás e foi acompanhando comigo, você viu que Israel não tinha nem arma, porque não tinha ferreiro em Israel. Eles tinham que ir para a Filístia se eles quisessem amolar
as tesouras, as facas deles, porque aí os filisteus ficavam nesse controle do que é que eles estão vindo aqui para afiar. Então Israel não tem um maquinário, os filisteus têm. Então está lá esse pessoal aí se levantando em guerra. Verso 2, Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte, e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Eu não fui lá quando acabar essa guerra aí, em nome de Jesus, vou estar lá, mas é um vale mais ou menos de 1 quilômetro de distância. Então, está uma turma aqui, 1 quilômetro de distância, a turma lá, todo mundo se enxerga e fica se provocando todo dia. Então, verso 4, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, tinha quase 3 metros de altura, parênteses aqui. Alguns estudiosos vão dizer que ele tinha 2,88, outros vão dizer que ele não era tão grande assim, que ele tinha 2,35, alguns mais pessimistas vão falar assim, não, isso aqui foi copiado errado, né? No final das contas, a menor altura que deram para Golias lá entre 2,5 e 2,10. Mesmo assim, não parece tão grande assim. A estatura média da turma nessa época aqui, eu queria ter morado nessa época lá, 1,60. Então, de qualquer maneira, ele tendo 2,10, 2,35, 2,88, é grande para Dedéu, para eles é um gigante. A medida não importa para nós, importa aquilo que ele está fazendo. Então, não se apegue nessas bobagens que às vezes você ouve por aí, não, porque está errado, porque a Bíblia está errada, meu amado. Não é esse o cerne da questão, né? Se é o tamanho está certo em centímetros ou não. Continuando, trazia na cabeça um capacete de bronze. Olha quantas vezes vai falar bronze aqui. Vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Já estou traduzindo as medidas. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, era uma pilastra. E a ponta da sua lança era de ferro. Olha aqui a questão deles trabalharem com ferro. Pesava mais de 7 quilos. Diante dele ainda ia um escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês são servos de Saul? Escolho entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, nós vamos ser os seus servos. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel, deem um homem para mim. Ou seja, tem homem nesse lugar, tem macho nesse lugar, seus frouxos, não tem ninguém aí para me combater. E ele ficou ali, gente, não foi um dia só. Nós vamos ver aqui agora que ele vai ficar mais de 1 mês, 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, vai lá xingar o pessoal, seus frouxos, não tem homem nesse lugar, vem, vamos lá. E aí voltamos ali para Davi. Onde é que está Davi nesse processo? Verso 12, Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá. Aí começa a falar sobre a família dele, quem era irmão de quem, recapitulando, pula para o 14. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram Saul. 3 irmãos de Davi estavam lá na batalha. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Lembra que eu falei para você? Qual é a vida de Davi? Fala um pouquinho, Saul está meio tristinho, chama ele lá. Saul está meio endemoniado hoje, chama ele lá. Enfim, Davi tinha que criar o seu repertório ali, mas ele ainda não era tão conhecido. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. E aí Jessé, num determinado momento, pensa, gente, o que está acontecendo aqui? A turma se reúne de um lado do vale, a outra turma do outro lado do vale. E aí eles põem a farda, aí eles armas nas mãos, e aí eles estão lá e começam a se xingar, e começam a vem para cá, quero ver como é que vai, e ninguém vai. E eles ficam ali nessa, e vamos, e daí acaba o festeirê ali, vamos embora, vamos comer, vamos para o acampamento de novo. No outro dia, de novo, vamos lá, acorde de manhã, olha para o espelho, vai campeão, vai que é tua, né? Hoje vai dar. E aí se farda de novo a batalha, e chega lá, e aí, vão vir, não vão? Quando eu te pegar você vai ver. 40 dias, gente. Só que daí depois, ficar meio cansado, chama o Golias lá, vamos fazer um negócio diferente. Sai aquele cara gigantesco daquele lugar, com uma armadura intransponível aos olhos dos homens, ele começa a fazer o quê? Quebrar o espírito deles. Qual é a intenção aqui? Lembra, você que acompanha de repente lutas ou coisas assim, sempre antes das lutas, o que os lutadores fazem? Eles começam a se intimar, eles começam a falar um para o outro, né? Os mais entendidos do esporte dizem que uma luta, 90% dela é mental e 10% é física, para você entender qual é a dimensão do psicológico de alguém quando ele vai entrar para o combate.
E é o que Golias está fazendo aqui, ele está tentando quebrar o espírito daquela turma. E, gente, 2 vezes por dia, durante 40 dias, você acorda de manhã, põe a farda, vai lutar, chega lá, não luta, fica lá olhando, ali um pouco vem o cara e fala, e aquilo ali vai entrando na tua cabeça. Aquilo ali vai entrando na tua cabeça, até o ponto que Saul começa a ficar com medo. Os soldados começam a ficar com medo. Agora, lembra de Saul, como é que é o biotipo de Saul? Saul não é pequenininho. Por que eles escolheram, né? Eles acharam Saul tão perfeito para ser rei? Porque dos ombros para cima ele se ressaltava das pessoas. Era como se Deus estivesse mostrando para eles assim: vocês não queriam um gigante? Vocês escolheram o rei aí de vocês, que é grandão, que é fortão, para proteger vocês, para ser a fonte da segurança de vocês, para ser a fonte da proteção, para ser um guerreiro, para lutar as batalhas de vocês, como as outras nações? Está aí agora uma batalha, está aí o gigante de vocês confiaram no teu próprio gigante. É mais ou menos isso. Aqui nós começamos a entrar várias lições, querido. Nós nunca damos grandes saltos espirituais na vida sem que nós cruzemos algumas coisas que estão diante de nós. Por exemplo, seria muito legal se na vida você simplesmente queresse as coisas e as pessoas te dessem. Quer um diploma, chega na faculdade, me dá um diploma. Eu quero uma carteira de motorista, chega lá, me dá uma carteira de motorista. Funciona assim ou não? Não. Se quiser um diploma, o que você tem que fazer? 4 anos de estudo, 4 anos de teste, 4 anos de um monte de coisa. Você quer a carteira de motorista? Não sei quanto tempo demora agora, mas é alguns meses que você tem que ir lá, você tem que fazer aula de direção, você tem que fazer um monte de coisas. Tudo na vida existe um processo para ser passado até que você conquiste aquilo. E dentro do nosso mundo espiritual, até podemos dizer, não funciona muito diferente. Davi já foi ungido. Davi, no capítulo 16, a palavra diz que ele foi cheio do Espírito Santo, mas ainda existem algumas coisas para ele cruzar, para ele chegar onde ele precisa chegar. O coração dele está centrado em muitas coisas boas, né? Davi está lá no pasto, sozinho ainda. Os irmãos estão no fervor da batalha. Davi, de vez em quando, tem um vislumbre, ele queria estar lá, mas ele não pode. E o que ele está fazendo no pasto? Sendo fiel. Sendo fiel. E aqui nós vamos ver que antes de ele chegar lá com a pizza dos irmãos dele, né, mandaram levar queijo, trigo, é a pizza para a galera lá, né? Antes dele chegar lá com o lanche da turma, a palavra diz assim que Davi procurou alguém para guardar as ovelhas que ele estava cuidando. O fato é que Davi, mesmo num trabalho que não era reconhecido, mesmo no momento que ninguém estava dando bola para ele queria estar em outro lugar, o que ele estava fazendo? Sendo fiel aonde Deus colocou ele. Você quer que Deus te leve a grandes lugares? Sim ou não, querido? Então, seja fiel aonde Deus te colocou antes de você pedir para Ele te levar para outros lugares. Você quer crescer como empresa, você quer fazer isso, você quer fazer aquele outro. Seja fiel naquilo que está nas tuas mãos hoje, antes de você pedir para fazer outra coisa. Eu queria um grande ministério. Seja fiel com aquilo que está na tua mão hoje, para daí Deus te colocar em grandes coisas. Eu queria que o Senhor me usasse tremendamente. Seja fiel no pouco que Ele já colocou sobre a tua vida hoje. Porque se você estiver olhando para o Senhor, sendo fiel a Ele, nas poucas ovelhas que depois Ele vai ser desdenhado aqui, sabe, meu amado, que a única pessoa que precisa te reconhecer, ela está te vendo. E no momento oportuno, Ele te tira do dia para a noite, do pasto para o palácio para servir. E Davi aprende muitos anos a servir para depois ser rei. Você entende que cada ciclo da nossa vida, seja no começo da vida, no começo do casamento, lá no passo da tua vida, você que está estudando ainda no começo dessa jornada, você tem que ser fiel nas pequenas coisas que estão diante de você hoje, porque amanhã Deus vai te colocar em outro lugar. Mas se você estiver andando só por aquilo que você acha, por aquilo que você tem que fazer, tentando achar o teu rei, o teu gigante, aquilo que você acha que deveria ser feito simplesmente no teu raciocínio, saiba que vão aparecer alguns Golias aí na tua vida. E aí vai acontecer contigo o que aconteceu com Israel. Por mais que você seja o rei, por mais que você se sinta o rei, você tem um manto de rei, você tem coroa de rei, o medo toma conta de você. Por mais que você tenha, às vezes, até pessoas te seguindo, te servindo, junto contigo na batalha, o medo toma conta de você e você começa a perder várias coisas. Tem várias coisas que estão acontecendo aqui. 3 coisas que os gigantes roubam de nós. A primeira delas é o ânimo. Ficar 40 dias... ouvindo coisas ao meu respeito, a respeito do quão fraco eu sou, todo dia, de manhã e de tarde, faz não só com que Saul tenha medo, que o povo inteiro tenha medo. Então, a primeira coisa que você ouve por aí afora, que vai tentar roubar, ou melhor, que Satanás vai tentar roubar, é o teu ânimo.
Porque uma vez que o teu ânimo é roubado, você começa a perder algumas coisas, e a segunda delas que você perde é a fé. Uma vez que você está meio desanimado, você já começa a deixar de crer que Deus pode fazer alguma coisa. E uma vez que o gigante veio e roubou o teu ânimo, e por consequência a tua fé, agora sabe o que vai acontecer? Que ele vai roubar a terceira coisa? É o foco. Você não olha mais para que exército você serve. Você não olha mais qual é o Deus que vai à frente do exército. Você só começa a olhar o que eu preciso fazer agora para derrotar o gigante. Você começa a supervalorizar muitas coisas que estão na tua vida. Problemas, sim, são teus, são sérios, porque todo problema que é meu é o mais sério de todos, o teu é o mais sério de todos, mas às vezes nós supervalorizamos os problemas que a gente enfrenta. Por quê? Porque eu perco os olhos de quem me enviou, do porquê eu estou ali, eu começo a olhar só para as coisas dessa terra, aí em algum momento o ânimo vai embora. E se você continuar nesse pensamento, a segunda coisa que vai embora é a tua fé. Porque ele não quer só enfraquecer a tua fé, ele quer banir Deus da tua mente. Por isso que existe essa filosofia aí fora, chamada de desconstrucionismo cristão agora. Está entrando dentro das igrejas, desconstruindo a fé, remontando a fé, tentando dar novos significados para coisas milenares. Os gênios descobriram agora que durante milênios essa turma estava errada. E agora começam a reconstruir a fé, reescrever a Bíblia, reescrever os valores que sempre estiveram diante de nós. Querido, esse é um sintoma de quem perdeu o foco. Esse é um sintoma de quem supervalorizou várias coisas. A nossa visão ela é embaçada, por quê? Porque você começa a olhar para aquele gigante que é intransponível. Você olha, não tem como eu passar por isso. Você olha para o nosso país, por exemplo, hoje, nem que eu vá preso depois, mas enfim, você olha para o nosso país e você vê que os gigantes hoje, eles fazem as leis. Eles são intransponíveis. Eles deveriam estar cuidando do povo, guardando o povo, mas o que eles fazem? Há um espírito de corrupção, parece que é uma potestade ali, que daí eles tomam conta das leis, eles fazem as leis, eles manipulam as leis, valem para os outros, mas não valem para eles. Eles se vestem de toga, eles se vestem de políticos, eles se vestem de várias coisas. E aí a lei que deveria ser aplicada não é aplicada para uns, é aplicada para outros. E você e eu olhamos aqui de fora e pensamos, não há o que fazer? Não há, porque aqueles que deveriam estar nos representando não nos representam mais. O que será de nós? Aí você começa a olhar para a nossa realidade política e você começa a ver assim, meu Deus, não tem como passar isso, é armadura de 60 quilos, é um capacete que não tem brecha, é uma lança do tecelão. Você começa a olhar e fala assim, só Jesus vindo mesmo, porque não tem como, tem que zerar o sistema. E aí você tem às vezes um breve vislumbre, agora mudaram as leis, diminuíram os impostos, e glória a Deus, você fica ali 2, 3 anos nessa vibe, depois entra outro lá, aumenta os impostos, agora você não pode mais importar nem um chaveiro da China mais pelo mesmo preço. Aí você fica triste por causa disso. Meu Deus, que gigante você bateu na minha vida. Querido, eu estou tentando contextualizar várias coisas, você pode aplicar isso a um monte de coisas. Às vezes você é estudante que está na escola, é um sistema intransponível. Antigamente você ia para aprender realmente as matérias, agora você vai lá, eles tentam lavar a tua mente, eles tentam impor uma ideologia para você, e você olha para o sistema, os professores que deveriam estar ensinando, às vezes estão oprimindo, e você não sabe o que fazer, e você conversa com colegas, que às vezes até são cristãos, mas eles não se posicionam, eles estão que nem a turma do exército, eles pegam a Bíblia, eles vão para a igreja no final de semana, mas quando chega na hora de praticar, na hora da batalha, ele fica meio de longe, assim, olhando, não, esse gigante eu não vou, porque o que vai ser de mim? Eu vou me expor ao sistema, os meus colegas vão fazer chacota de mim, e se eu me impuser aqui, no teu ambiente de trabalho é a mesma coisa, você vê um monte de coisa errada, principalmente se você trabalha numa empresa grande que tem muitos funcionários, você não tem acesso às vezes às pessoas que podem mudar as situações, você vê um monte de coisa errada acontecendo, e se você falar, você vai ser condenado. Se você trabalha no sistema público, tem tanta coisa para mudar, para melhorar, e você vê algumas coisas acontecendo, e você olha assim, não posso fazer nada. Claro, quando eu perco o foco, quando eu perco a visão do quem é que vai à minha frente, eu olho para tudo isso e enxergo só barreiras. Eu olho um mercado diante de mim, eu preciso vender, eu preciso fazer coisas, mas agora a economia mudou, agora taxaram isso, taxaram aquilo, as coisas estão em várias situações, e agora não é mais o mesmo. E aí a gente vai perdendo a visão. Tem uma história de um vendedor, ele tinha uma banquinha de sanduíche, e ele começou a empreender, ele escolhia o melhor pão, ele escolhia os melhores ingredientes para poder vender, e começou a prosperar, comprou um trailer, muito movimento, produto de qualidade. Um dia chega um amigo dele, daí, o que você está fazendo da vida? Poxa, acabei de me formar em economia, fiz um MBA na sequência e tudo mais, e ele começa a conversar com aquele amigo, e daí, o que você me diz aí? Me dá umas dicas de empreendedorismo. Ele fala, rapaz, o mundo está em crise,
o mundo está em crise, olha, lá na Europa aconteceu tal coisa, agora mexeu aqui com o dólar, e olha o nosso país, e olha as leis, e rapaz, olha, eu, se fosse você, eu já me prevenia porque a crise vai chegar. E aí o fato é que aquele vendedor naquele trailer, ele começa a perder um pouco o foco, então ele não compra mais os produtos de qualidade que ele comprava, porque vai chegar a crise, eu vou economizar mais, ele não compra mais o melhor pão, a clientela dele vai caindo, ele vai perdendo as forças, até que chega um momento ele quebra, ele encontra o amigo dele de novo, e aí sabe o que ele diz para o amigo dele? Rapaz, não é que tu estava certo, nós estamos em crise mesmo. Você percebe, querido, que se você ficar dando voz sempre para os pessimistas, você acaba perdendo o foco daquilo que até que Deus pediu para você fazer. Eles eram o povo de Deus, eles estavam debaixo da autoridade do Deus vivo, mas agora eles perdem o foco e enxergam que somos fracos, somos pequenos, somos menores. Quando Deus te manda, querido, fazer alguma coisa, você nunca vai ser o menor. Mas deixa eu te dizer alguma coisa, raramente você vai ser unanimidade, isso você tem que levar para você. Geralmente onde você está, você não vai ser a unanimidade, principalmente se você quiser falar a verdade. Por isso, o que você tem que levar para casa hoje? Não fique medindo o tamanho do gigante. Não fique olhando quão grande é o teu problema, quão difícil é resolver. Porque o que o inimigo quer? Colocar uma calculadora na tua mão. Se você pôr uma calculadora na tua mão, você nunca casa. Se você pôr uma calculadora na tua mão, você nunca tem filho. Se você pôr uma calculadora na tua mão e olhar, você não empreende no mercado brasileiro nunca. Nossa, carga tributária, meu Deus do céu. Sabe, claro que você tem que precaver, claro que a Bíblia te ensina a você não constrói uma casa se você não tiver dinheiro para terminar, enfim, não estou tocando nesse assunto, mas eu estou tocando no assunto de pessoas que elas sempre ficam olhando para os problemas, e você vai conversar com ela, e tudo que ela tem para dizer para você são só coisas negativas. Mas não é do íntimo da crise que os vencedores surgem? Não é do íntimo da crise que surgem grandes soluções? Não é do íntimo da crise que a criatividade ela brota, né? O brasileiro, principalmente, ele é especialista nisso. Tem um outro exemplo na Bíblia, quando Moisés pede, olha, debaixo de uma direção de Deus, Deus nos deu a terra prometida, vão lá espiar, 12 pessoas, 10 pessoas olham, começam a medir, ixi, esses caras têm tantos metros de altura, ixi, essas muralhas têm tantos metros de altura, eles começam a medir, e eles voltam com a visão deles desfocada. Deus mandou eles, Deus falou que aquela lá era a terra deles, e como é que eles voltam? Com seus próprios olhos, eles são muito grandes. Sabe, querido, eu sei que tem muita coisa aí na tua mão, mas você não pode alimentar os pensamentos ameaçadores. Eu também sou abalado algumas vezes, eu também às vezes me sinto um pouco para baixo, mas ei, essa não é a minha rotina, esse não é o que dirige o meu pensamento constantemente. Quando Golias chega e começa a ameaçar eles, no verso 8, no verso 9, por que vocês saíram para formar a batalha? O que vocês estão fazendo aqui? Veja se não é a mesma frase que você ouve muitas vezes. O que você foi se meter nesse negócio? Por que você não ficou trabalhando de empregado a vida inteira? O que você foi casar? Agora olha o que você arrumou para a tua cabeça. Por que você foi ter filho? Olha agora nesse mundo do jeito que está. Por que você decidiu mudar de emprego agora? Enfim, tantas coisas que você tem a oportunidade de crescer na vida. E às vezes essa voz não é a voz de Deus sobre você. Ela fica lá, se você continuar alimentando esses pensamentos ameaçadores, o teu ânimo vai ser quebrado. E lembra, se o ânimo é quebrado, o próximo é a fé. E depois que a fé é quebrada, vem a minha visão, eu me perco todo. Por que Satanás faz isso? Para que você esqueça o Deus que você serve. É por isso que toda batalha, ela primeiro começa no reino espiritual. A primeira coisa que acontece é a batalha no reino espiritual, depois na carne. Sabe, eu citei esse exemplo na semana passada. Um adultério nunca acontece do dia para a noite. Ele começa aqui, no reino espiritual, depois vem para a mente, aí vai descendo ao coração, até que você venha a agir. Qualquer coisa que aconteça na tua vida, você precisa descartar em primeiro lugar se aquilo é espiritual ou não. Eu não estou falando para você espiritualizar tudo e colocar a culpa nas costas do diabo em tudo. Mas sim, existem certas coisas que se você não identificar que é espiritual, não adianta nada você estudar, correr, empreender e fazer um monte de coisa. Se essa atmosfera ali, Satanás está dominando. Se existe algo ali na tua vida que você deu permissão, ou existe algo que você precisa se arrepender, ou existe algo que você precisa se posicionar e tomar aquele território de fato, com as suas atitudes, com as suas palavras, enfim, se isso não for quebrado, não adianta nada fazer o resto, querido. Agora, depois de tudo isso falado, qual é o foco de Davi? Olha o verso 26 comigo lá. Qual é o foco de Davi? Quando ele chega lá, vê aquilo ali acontecendo, ele fala, deixa comigo, quem é esse filisteu incircunciso
para afrontar o exército do Deus vivo. Qual é o BO no coração de Davi? Esse cara está mexendo com quem? Xingou a nossa mãe? Vamos lá pegar ele, vai, chama meus irmãos lá, ele ficou me xingando. Davi está defendendo a sua honra? Está defendendo a honra da sua família? Está defendendo a honra do seu povo? Ou ele está mais preocupado? Ele está afrontando o exército de Deus, gente. Você percebe que todo o sistema está cego? O rei está cego, os generais estão cegos, os soldados estão cegos, e Deus precisa pegar alguém que está se dedicando lá no pasto, que ninguém está vendo. Alguém que está buscando o Senhor, que está compondo músicas lá, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele está sendo fiel, e antes de chegar aqui, ele arrumou até alguém para cuidar das ovelhas lá, e foi servir os seus irmãos. Deus pega esse e mostra para todo mundo, gente, isso aqui não tem a ver com o físico, isso aqui tem a ver com o espiritual, esse cara está afrontando o exército de Deus vivo. Mas aí sabe o que vem para você? É aquilo que nos fere. Meu terceiro ponto aqui é os críticos. Olha o que se levanta no verso 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? Com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ainda desdenhou do empreendimento, né, dele. Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Querido, você precisa vencer os críticos e quando eu falo vencer os críticos, não é a crítica construtiva, tá? Mas a crítica que mais nos fere são daquelas pessoas que estão mais perto da gente. Você precisa saber disso, você precisa conviver com isso. Isso não pode ser uma novidade para você. A crítica que sempre vai te ferir mais é daqueles que caminham contigo, dos teus amigos mais próximos, dos teus parentes mais próximos. E nesse caso, quando é de cunho espiritual, você precisa distinguir. Porque quando Davi vai responder para Eliabe, ele fala assim, ó, o que eu fiz agora? O que isso nos remete? Que o Eliabe, volta e meia, dava uma cutucada nele, volta e meia, mas rapaz, volta e meia, dava uma cutucada. O que eu fiz agora? Tipo assim, toda hora é isso daí. Davi está entendendo algo que os outros não estão entendendo. Ele está falando algo de Deus, está ressaltando a visão de Deus para ele. Ele vai receber crítica dos seus, em primeiro lugar. Se você se posicionar com a verdade do Senhor sobre a tua família, pode ter certeza que os primeiros levantes que você vai experimentar é da tua própria família. Você abandonou a religião. Agora você virou um crentinho. Isso é aquilo. E agora eles começam a falar um monte de coisas, eles começam a fazer chacota de você. Enfim, isso é natural, que ele não deve ser novidade para nós. É claro que nos fere. Sabe a segunda coisa que nos fere? Quando eles questionam a nossa motivação. Eliabe fala para Davi assim, tu veio aqui só para ver o sangue, né, rapaz? Tu é mau, tu é presunçoso. Não fere muito mais, gente, quando você está falando uma verdade, a pessoa, você está falando isso aqui só por causa disso. Não, porque você está interessado nisso, você está interessado naquilo. Isso fere. Sabe, uma das coisas que eu precisei aprender ao longo da caminhada como pastor e como cristão é isso. Eu acho que eu trouxe isso num dos pontos. Se você quiser crescer na vida, se coloque num lugar onde você possa ouvir a dura verdade, principalmente se ela é a verdade de Deus, porque do contrário, eles podem estar só amaciando, entre aspas, o teu espírito. Em algum momento eu vou ouvir críticas de pessoas que eu admiro, isso vão me ferir, é o primeiro ponto. Em algum momento eu vou ouvir críticas sobre a minha motivação. Isso fere. Falei, poxa, eu estou tentando pregar a verdade, eu estou tentando falar a verdade, eu estou tentando me esmerar para extrair o melhor daquilo que está, para que seja compreensível aos teus ouvidos, e ainda assim eu sou taxado disso ou daquilo. Você vai experimentar isso em vários âmbitos, querido. Quando você for querer apresentar soluções lá no teu trabalho, às vezes vão se levantar colegas de trabalho que são pessoas legais, mas por alguma razão ela não gostou daquilo que está acontecendo, ela vai te criticar sem motivo. Você vai querer dar uma ideia nova de empreendimento e você vai sofrer uma crítica e aquilo vai te machucar. Agora o fato é que você não pode ficar comprando isso aqui para você. Você não pode ficar alimentando a tua alma disso. A verdadeira motivação de Davi é o zelo pela glória de Deus. Deixa eu te dar a maior das suas motivações para você trabalhar. Tudo o que fizerdes, Coríntios, tudo o que fizerdes, faça como se fosse para o Senhor. Então, quando você acordar amanhã de manhã para trabalhar, você não vai lá para vender, para negociar, para fazer um monte de coisa só. Você tem que falar, Senhor, glorifica o teu nome através do meu trabalho. Pai, onde eu estiver, mesmo que você trabalhe em casa, sabe, que você cuida da casa, Senhor, glorifica o teu nome através daquilo que eu estou fazendo. Porque você vai ver como a tua família vai ser construída em cima disso. Você vai ver como o Espírito de Deus vai soprar direções e pensamentos sobre a tua vida enquanto você estiver fazendo tudo isso. E aí nós entramos na parte final dessa palavra, que são as atitudes que agora Davi tem para enfrentar Golias, que é o gigante. Como é que eu enfrento isso? Como é que eu enfrento isso? Em primeiro lugar,
coragem. Não sei se é Aristóteles, um desses filósofos aí falou que coragem é o pai de todas as virtudes. Por quê? Sem coragem você não consegue ser honesto, que é uma outra virtude. Você tem que confrontar. Sem coragem você não consegue falar a verdade, porque alguém não vai querer ouvir, você vai te ofender, enfim. Coragem é a primeira de todas as virtudes. E a primeira virtude que você precisa expressar é o zelo pela glória de Deus. Tu está afrontando o Senhor dos Exércitos. Quando acontece algo na tua família, meu amado, sobre os teus filhos, principalmente que você que é pai, quando acontece algo ali e você vê que é uma opressão do inimigo, você tem que se levantar, não como, olha o que meu filho está fazendo, olha o que está acontecendo. O inimigo está se levantando. É um zelo, Satanás não vai entrar aqui na minha casa. Eu não permito isso. Aí você começa a vasculhar, você começa a prender o celular de todo mundo, você começa a entrar na internet para ver o que eles estavam vendo, baixa o histórico, vai lá, faz uma revisão, faz uma blitz lá na casa, na tua casa, e vai ver e vai guerrear as suas batalhas, porque é o zelo pela glória de Deus. Não, isso aqui não vai entrar na minha casa. E deixa eu dizer para você, homem, esse é o nosso papel primário em casa. Papel de proteção que o homem exerce dentro da sua casa não é só de proteção física, é em todas as áreas. O que está ferindo emocionalmente a tua esposa? Não pode ser você. O que está ferindo ela? São as companhias? É o que ela está lendo? É o que ela está vendo? Você tem que entrar lá e precisa coragem, às vezes, para enfrentar algumas mulheres aí, né? Ui. Vou entrar nesse assunto. Deixa para outro dia. Segunda coisa, Davi é chamado. Saul, quem é que quer? Quem é que quer lutar? Chama ele lá. Davi, ele nem se lembrava quem era Davi. Depois ele vai perguntar de quem é filho esse rapaz. Ele nem se lembrava, é o menino que tocava no louvor lá para ele direto. Ele não se lembrava. E aí ele pega e fala para Davi assim, não, então vai, Deus te abençoe. Tipo assim, vai, morre de uma vez aí que eu estou desanimado. E aí o que Saul tenta fazer? Verso 38. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele, vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Sabe o que isso significa? Autenticidade. Lembra como é que é Saul? Fartão, grandão e altão. Davi ainda é um menino, não sabemos qual altura dele vai chegar. Mas pensa, a armadura desse cara aqui em cima daquele garotinho ali. Parecia, né? Botou as botinas nele lá, pezão de palhaço, botou as roupas lá, as mangas tudo de fora. Pensa essa imagem. Agora, aquilo que Davi decide fazer, querido, talvez seja a primeira parte daquilo que nós entendemos como autenticidade. Eu não sou assim. Eu sei que essa armadura é muito boa, foi feita, essa é uma estratégia de marketing muito bom, é assim que o mundo funciona agora, mas esse não sou eu. Essa não é a direção que Deus me deu. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo hoje que ele empurra para você, todo mundo tem que ser famoso e todo mundo tem que ser milionário. E aí você compra, você pode atingir tudo isso. O problema é que eles tentam vender para você, todo mundo tem que fazer isso do mesmo jeito. Então todo mundo tem que ser famoso, todo mundo tem que ser... É só desse jeito, ou seja, é essa armadura que faz. Mas o problema é que aquilo que você mais precisa não é fazer esse curso, aquele curso, ouvir essa pessoa, botar essa armadura, usar essa estratégia. O que você mais precisa olhar para aquilo que Deus já te deu e começar a confiar que a tua habilidade, que os teus recursos eles são suficientes para fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Isso é ser autêntico. Do contrário, você vai tentar vestir a armadura de outra pessoa. Claro que vai funcionar para algumas pessoas. Elas vão fazer isso, elas fizeram aquilo e deu certo para elas, elas ficaram ricas ou resolveram seus problemas emocionais. Claro que vai dar certo para algumas pessoas. Mas essa armadura aí é o teu tamanho? É o que Deus pediu para você? Se você tentar colocar a roupa de rei sem ser rei, o que vai acontecer é que você vai ser morto pelos Golias que vão surgir dentro de você. Se você acordar de manhã, chegar no espelho, você é o campeão, você é o detentor de todas as coisas, vai que você consegue, tudo depende de você, né? Você é o possuidor do universo. Você está tentando colocar uma armadura que não é tua. Você está tentando buscar um título que não é teu, esse não é você. Sabe o que isso vai acontecer? Ou melhor, sabe o que vai acontecer num médio, longo prazo? Desânimo vai vir. Você vai chegar um momento, ainda que você às vezes consiga algumas coisas, você até prospera em algumas situações, seja emocional, seja financeiramente, você vai chegar a um ponto assim, não sou eu, estou infeliz com a minha vida, estou tentando ser o personagem da internet que eu gostaria que todo mundo me visse, mas esse não sou eu, e no final das contas você acaba sendo infeliz, porque não adianta tentar ser quem você não é. E aí o meu último ponto aqui é, tenha coragem para ser diferente. Davi, ele trocou a armadura por uma funda de pastor, por um cajado de pastor.
não é arma de guerra isso aqui. O que eu quero te dizer é que, às vezes, você acha que tudo vai depender do que você entender no mundo natural, quando tudo depende daquilo, do cajadinho que Deus já te deu e você despreza, do estilingue que Deus já colocou na tua mão, que é a habilidade que você tem, que é o teu jeito de ser natural que você é, desse jeito aí, Deus te fez assim, e às vezes você menospreza, você quer ser igual ao outro, sabe, você precisa, tudo que você precisa é de um cajado e de um estilingue, desde que Deus tenha te dado isso. Lembra que Davi, nesse ponto, ele foi fiel lá no passo, ele foi fiel lá no pouco. Então, meu amado, eu reforço para você o que falei na semana passada, se especialize naquilo que você faz, do jeito que você é. Se você é extrovertido, seja extrovertido, você vai ter mais seguidores na internet, isso é natural. Agora, se você não é, sabe, vá lá e faça aquilo que você sabe fazer bem, do jeito que você é, que aí você vai acabar também tendo o mesmo resultado em outras proporções dentro daquilo que você vai fazer. Porque se você quiser copiar o molde de todo mundo, não é isso. E aí, chegamos no verso 40, Davi pegou o cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção dos filisteus. Sabe o que significam essas 5 pedras que Davi pegou lá no ribeiro? Nada. Foi lá e pegou 5 pedras. Eu já vi, pregadores falando, não, isso aqui é a pedra da oração, a pedra da adoração, a pedra da Bíblia, tudo isso são coisas boas, você até pode tentar fazer uma analogia, mas não significa nada. Porque Golias tinha 4 irmãos, e Davi já pegou pensando, os irmãos dele estavam longe, distante, não ia aparecer naquele dia, então Davi pega 5 pedras e simplesmente isso, mas isso já me diz alguma coisa. Esse rapaz tinha uma baita de uma confiança, porque vamos ser sinceros conosco, que se fosse eu e você, eu tinha pego, era umas 50, só que isso aqui mesmo, Senhor, tem certeza? Então já deixa eu carregar aqui, traz uma pá lá e vamos embora para enfrentar esse gigante. 5. E agora o fato é que, o que isso nos traz? Usa as armas que Deus te deu. Usa as armas que Deus te deu, nem que seja um estilingue, nem que seja um cajado. O verso aqui vai dizer que quando eles vão lá assim, cara, e Golias fala assim, eu sou um cachorro para você vir para mim com pau e espada, e aí Davi fala assim, rapaz, hoje o Senhor vai me entregar nas tuas mãos, ou melhor, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, você vai cair morto aqui hoje, porque você vem contra mim com espada, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Usa as armas que Deus te deu, querido. Você só precisa de uma direção. E aí a palavra vai dizer que Davi foi correndo. Quando o gigante pegou e ficou de saco cheio, não, agora tu vai ver. A palavra diz que Davi foi correndo para ele. Sabe, é o título da palavra de hoje, coragem destemida. Ele não tem medo da morte. Ele já falou para Saul lá, já veio um urso uma vez, veio um leão uma vez, o Senhor já me usou, ele vai me usar para fazer a mesma coisa aqui. Davi não está lutando pelo nome dele, pela reputação dele, nem pela família dele, está lutando pelo Senhor. Quando eu e você lutamos pelo Senhor, querido, não tem gigante que se levante no mundo, que não vai ficar de pé. Quando eu e você obedecemos uma direção de Deus, querido, não interessa onde você está, se ninguém está te vendo, se o sistema que devia fazer o que precisava fazer não está fazendo, se você tem uma direção de Deus, querido, tenha certeza que vai cair por terra, nem que seja com o teu estilinguinho. Você nunca fez, você não tem nenhum seguidor na internet, o dia que você precisar trazer uma mensagem que o mundo precisa ouvir, Deus faz esse vídeo virar viral no instante e corre o mundo inteiro. O fato é que, quando chega esse momento, meu amado, nós precisamos mudar a pergunta. O que eu sou capaz para resolver esse problema? Para o que é que Deus quer nessa situação? Talvez você está pensando, está travando muitas batalhas aí, pensando, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Quando você deveria mudar a pergunta. O que Deus está querendo me ensinar com essa situação? Poxa, estamos tentando, está travando, não vai, parece que engata, bate na trave, nosso negócio e vai. Perguntas, ao invés do que você tem que só fazer de diferente, claro que você tem que estudar e ver, mas, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? É mais dependência de ti? O Senhor está esperando um tempo diferente? E aí nem que você tenha que voltar para o pasto e ninguém te vê. Vá lá, continue praticando lá o teu estilingue, continue obedecendo ao Senhor, continue escrevendo as tuas canções de adoração ao Senhor, querido, porque a coragem só começa quando você muda a pergunta. E para eu concluir, qual é o ponto principal dessa história toda aqui? A maior parte das aplicações que a gente usa para Golias é isso. Deus vai te ajudar a vencer os seus gigantes, os seus problemas, e isso também você também pode aplicar dessa maneira, mas eu não creio que essa é a maior lição que nós temos aqui na ideia de Davi e Golias. A maior lição aqui não é que Deus é capaz de derrotar os gigantes dos teus problemas. Esse livro não é um livro sobre mim e sobre você. Esse é um livro sobre a revelação de Deus.
Esse é um livro sobre Jesus Cristo, então se trata mais dele do que nós. Uma vez que nós conhecemos a Deus, é claro que você vai ser abençoado e você vai prosperar em muitas situações, mas não se trata disso, não se trata dos meus gigantes só. Se trata de que Golias está afrontando o exército de Deus vivo. Quem é que afronta o exército de Deus vivo na terra hoje? Satanás. A maior representação de Golias aqui não é do teu problema chamado Golias. A maior representação aqui é que nós somos separados de Deus. Existe um inimigo das nossas almas aí, que a palavra chama ele de o acusador das nossas almas. Esse acusador de manhã e de tarde, 40 dias, 40 anos, durante muito tempo, fica te acusando, falando que você não é merecedor, falando que você não vai, olha o que aconteceu na tua vida, olha o que você fez lá atrás, e ele vem sobre você. E Deus levanta o filho de Davi, chamado Jesus Cristo, para pegar toda essa escrita de dívida do acusador das nossas almas e rasgar e cravá-la na cruz e dizer que, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, uma vez que você entrega o teu coração para Ele, uma vez que você reconhece que tudo vem dEle, que Ele é o teu rei, que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu matador de gigantes, meu amado, aí você tem os teus pecados perdoados, você tem a tua vida purificada, Ele te chama de santo mesmo que você ainda cometa alguns erros, e Ele diz para você, olha, vinde benditos do meu Pai, eu tenho preparado para vocês um lugar. E esse matador de gigante diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora eu dou autoridade para vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações. Se vocês pisarem em algum escorpião, alguma coisa, isso não vai fazer mal para vocês. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, e olha, eu vou, mas eu vou para o meu Pai, é o lugar que eu tenho que estar de direito, mas eu vou enviar um consolador para vocês, o Espírito Santo, e Ele estará com vocês, e Ele vai soprar no ouvido de vocês direções, e Ele vai inspirar o teu coração, Ele vai constranger o teu coração quando necessário, e eis que eu estou com vocês até o final dos séculos. Querido, essa grande história aqui é sobre aquilo que Jesus fez por nós. O grande gigante que Jesus matou sobre a nossa vida, Ele não apenas matou, Ele decapitou. Quando Davi derruba Golias com a pedra, você conhece a história, por isso que eu não ilustrei, ele não tinha nem espada para cortar a cabeça de Golias. Ele tem que pegar a própria espada de Golias para cortar a cabeça dele. Isso significa que pessoas grandes ou pequenas, em todos os sistemas da história, o próprio sistema se encarrega de derrubá-las. Qual é uma das frases mais famosas que o sistema derruba o sistema? Até tu, Brutus, um dos maiores impérios que já existiram, o Império Romano, ele é traído por ele mesmo. Quantos políticos se traem por ele mesmo? Quantos impérios caem por eles mesmos? Então fique tranquilo, querido. Quando chegar o momento, o próprio sistema derruba o sistema. O que diz Apocalipse? Caiu a grande Babilônia, aquela que encantava as nações, aquela que proclamava a impureza e a luxúria no mundo, enfim. Deus tem algo precioso para você e tudo o que você precisa é reconhecer que esse Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho, Ele é o teu matador de gigantes. Isso é tudo o que você precisa para começar a segunda-feira, para trilhar o que você precisar trilhar, sabendo que se você quiser fazer só na força do teu braço, não vai dar certo, você vai desanimar, mas se você começar a segunda-feira no entendimento de que eu vou no poder do Senhor dos Exércitos, e se o Satanás se levantar sobre a tua família, você se levanta também. Olha, tu está afrontando aqui, o zelo da glória do Senhor aqui em casa. Não é assim que vai acontecer. Mulher, toma a tua posição com o teu marido, ele ainda não se consertou, toma a tua posição como mulher de Deus, sabe? Como mulher virtuosa, dobra os teus joelhos, batalha por ele. Homem, da mesma maneira, você está vendo às vezes as estruturas saindo das tuas mãos, na tua casa, você está perdendo o controle de muitas coisas, se posiciona diante do Senhor, porque o Senhor dos Exércitos vai contigo. Amém, querido? Se coloque de pé, por favor. Quando Jesus rasga a escrita de dívida contra nós, Ele não apenas mata o nosso inimigo, Ele decapita ele. Ele tira toda a chance de ele levantar qualquer acusação contra você. Por isso eu gostaria de orar contigo agora, para depois nós proclamarmos a grandeza de Deus. Eu não sei quantas coisas você tem enfrentado que têm sido muito difíceis para você. Eu não sei quantas coisas você tem investido só na força do teu braço. Mas o fato é que hoje você precisa sair daqui deste lugar, com o entendimento de que quando você entra no carro para ir embora, quando você pega essa estrada aqui para ir embora, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam e os livram. Você não está sozinho. Quando você entrar lá naquele escritório, nem que você trabalhe só você lá, você não está sozinho naquele lugar. Quando se levantar as primeiras opressões da semana, você não está sozinho. O exército do Senhor vai contigo. Quando as situações ao teu redor parecem estar um caos na tua família,
Levanta a bandeira do Senhor, dizendo que Ele é grande, que Ele é digno, que Ele reina na tua casa. Vamos orar. Pai querido, eu quero colocar na tua presença, Senhor, cada uma dessas pessoas. Eu não sei quantas situações que têm se levantado contra elas, ó Pai, como se fossem gigantes, ó Pai. E muitas vezes nós temos respondido só na força do nosso braço. Não é isso que nós queremos, ó Pai. Nós queremos caminhar como aqueles que foram chamados pelo Rei dos Reis, como aqueles que foram convocados para o exército de Deus vivo, ó Pai, aonde nenhuma lança, Pai, prevalece contra nós, nenhum dardo nos atinge, Pai, porque nós nos escondemos à sombra do esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente. Nós descansamos e nós diremos do Senhor: Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio. Nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará na minha casa, ainda que 1000 se levante ao meu lado, 10.000 vão cair para a minha direita. Tu és o meu escudo, nem a seta que anda de dia, nem a mortandade que anda na escuridão. Pai, sobre a nossa casa, Senhor, exerce a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é grande acima de todas as coisas, Pai. Por isso, tira da nossa mente, Senhor, todo pensamento que tomou conta aqui de desânimo, leva embora agora, Pai. Todos aqueles que vieram alimentando pensamentos ameaçadores durante esse ano, Paizinho querido, cai por terra agora, Pai. Pensamentos de doença, de enfermidade, que levou a preocupação lá em cima e agora até medo de morrer que não tinha, está tendo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, traz agora a consciência de que Tu estás à frente, traz a consciência, Pai, de que o zelo pelo Senhor é aquilo que nós devemos nos preocupar, Senhor. Paizinho querido, aqueles que têm lutado com dificuldades financeiras e têm trabalhado, Pai, que o coração deles não esteja ansioso a respeito disso, mas que eles trabalhem, façam a sua parte, mas descansem quando chegarem em casa, Pai. Que eles descansem em Ti, sabendo que o Senhor não vai deixar o justo mendigar o pão. Paizinho querido, Pai, coloca o Teu favor no coração dessas pessoas. Toda ameaça que o inimigo colocou, toda mentira que ele plantou aí no coração, Pai, de desânimo, de tristeza, de ansiedade, de preocupação exacerbada, vem trazer a cura agora, Pai. E a cura vem quando nós enxergamos o tamanho do nosso Deus, e a cura vem quando nós enxergamos que o nosso Deus é grande. A cura vem quando nós decidimos parar de murmurar e reclamar e entregamos um fruto de adoração, um sacrifício de louvor. E é assim que nós queremos, Pai, terminar esse culto em honra a Ti, em glória a Ti, entregando o nosso sacrifício de louvor, Pai, declarando que Tu és grande. Pai, Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Vai à frente nessa semana, Pai. Vai desbloqueando todas as coisas, vai derrubando todos os gigantes, Pai. Vai destruindo tudo aquilo que nos oprime, Senhor. Todo pensamento, Pai, vai afogando o que não pertence a Ti. E nos lembra, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa alegria.